Olá, eu sou a professora Renata Bassani, de Biologia, e hoje, nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico. A gente precisa lembrar, ainda lá da primeira aula, sobre a organização do sistema nervoso, e recomendo que vocês assistam essa aula. O sistema nervoso periférico, ele vai se dividir em duas partes. A primeira parte seria a somática, é uma ação voluntária. A gente movimenta por vontade própria. Então, por exemplo, se eu quiser levantar o meu braço, ou se eu quiser colocar o cabelo atrás da orelha, isso é uma ação recorrente do sistema nervoso periférico somático, sistema nervoso periférico voluntário. Mas existe um sistema nervoso autônomo, é aquele que independe da nossa vontade. E esse sistema nervoso autônomo, ele vai se dividir em simpático e em parasimpático. Por exemplo, o que seria um movimento autônomo? Vocês não precisam ficar o dia inteiro lembrando que o coração de vocês tem que bater, vocês não precisam acordar no meio da noite para não esquecer de respirar. Vocês simplesmente respiram, o coração de vocês simplesmente bate independentemente da vontade. Então, isso é mediado por um sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso autônomo, como eu acabei de falar para vocês, ele se divide em simpático e parasimpático, só que essa divisão do sistema nervoso autônomo nós vamos ver numa próxima aula. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais nos nervos que compõem o sistema nervoso periférico. As diferenças principais, então, para fazer esse fechamento sobre o sistema nervoso somático e o autônomo, vamos lembrar, o somático ele é voluntário e ele vai atuar na musculatura esquelética. A musculatura esquelética são aqueles músculos que se ligam ao nosso esqueleto e que fazem com que a gente possa caminhar, ficar em pé, movimentar os membros, movimentar a cabeça, enfim. E o sistema nervoso autônomo, ele é involuntário. Como eu acabei de explicar para vocês, ele independe da nossa vontade. E ele vai atuar na musculatura estriada cardíaca, o miocárdio, a musculatura do nosso coração, na musculatura lisa, que vai formar o tubo digestório, vai formar os ureteres, uretra, enfim, e em glândulas, sejam elas endócrinas ou exócrinas. E a divisão, novamente, com simpático e parasimpático, e como eu já falei, isso é assunto para uma outra aula. Pessoal, sobre o sistema nervoso periférico, a gente precisa ter consciência que ele vai ser formado por nervos que se irradiam por todo o corpo e também por gânglios nervosos. E a gente começa, então, entendendo qual vai ser a diferença entre uma coisa e outra. Quando a gente fala em gânglio nervoso, em sistemas ganglionares, a gente vai estar falando de aglomerados de corpos celulares de neurônios que estão fora do sistema nervoso central, isso é, eles não estão nem na medula e nem no encéfalo. Lembrando que os corpos celulares são as partes estreladas do neurônio, aquela parte onde a gente encontra o núcleo e as mitocôndrias. Aqui, por exemplo, nós temos um gânglio nervoso. Essas bolotinhas que vocês estão vendo aqui, elas estão fazendo referência a um grande conjunto, a um grande aglomerado de corpos celulares. Já os nervos, eles são feixes de axônios, são conjuntos de axônios. Lembrem que os axônios são os prolongamentos neuronais, a extensão de um neurônio. E esses axônios, eles vão ser envolvidos por um tecido conjuntivo de proteção que a gente chama de epineuro. Então, por exemplo, aqui nós temos um axônio, um prolongamento de neurônio. E isso aqui é um feixe de axônios. Vários feixes vão ser envolvidos por um tecido conjuntivo de proteção e isso vai formar os nossos nervos. Lembrem que neurônios não existem só no cérebro. As pessoas têm um pouquinho essa tendência de achar que neurônio é célula do cérebro. É também.
Mas neurônio é qualquer célula nervosa. Então, nós temos neurônios espalhados no nosso corpo inteiro. Qualquer nervinho do teu corpo é um conjunto de neurônios, né? Um feixe de axônios. Bom, ainda sobre o sistema nervoso periférico, cuidem, porque isso é muito cobrado em vestibulares. A gente tem que saber a formação desse sistema nervoso periférico. E essa formação são 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos. Essa informação é bem importante, então toma nota, grifa nas tuas anotações com marca-texto, porque isso é bem cobrado, a probabilidade de cair é muito alta. Os nervos cranianos, como eles são só 12 pares, eles partem do encéfalo e eles fazem a inervação da nossa cabeça. Então eles têm nomes, os nomes não vão cobrar de vocês. Os 31 pares de nervos raquidianos, eles não vão ganhar nomes específicos, mas eles têm funções e numerações específicas. Então lembrem, de novo, 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos raquidianos. Mas esses nervos, eles vão se dividir em categorias. E é isso que a gente vai começar a entender a partir de agora. E mais uma vez, esse slide que nós vamos trabalhar nesse momento também é um assunto muito cobrado, seja nas provas vestibulares ou no próprio Enem. Nós vamos ter aqui os nervos sensoriais, também denominados de aferentes. Veja bem, os nervos sensoriais ou aferentes, eles levam informações da periferia do nosso corpo para o nosso sistema central. Então, quando eu toco na borda da televisão, eu sinto uma estrutura lisa, porque eu tenho terminações nervosas na ponta dos meus dedos e essa informação ela percorre nervos sensitivos e chegam até o meu sistema nervoso central, onde eu consigo fazer a associação, a identificação. Nós também temos nervos motores e os nervos motores é muito comum aparecerem em prova com o termo eferentes. O nervo motor é o nervo da resposta. É um nervo que vai te dar tomar uma iniciativa. Tu vai tomar uma iniciativa, tu vai responder. Como assim? Ele transmite o impulso nervoso do sistema nervoso central para a periferia do teu corpo. Então, por exemplo, né, eu tô lá costurando e larguei uma agulha dentro da minha bolsa. E esqueci. Lá pelas tantas fui pegar o celular na bolsa e espetei o meu dedo na agulha. O que eu vou fazer? Quando eu sinto a agulhada, eu tive a informação passando por um nervo ou neurônio sensorial ou aferente, da ponta do meu dedo para o meu sistema nervoso central. E imediatamente eu vou responder fazendo o quê? Puxando o dedo, afastando o dedo da agulha. E esse afastamento foi uma resposta de um nervo motor ou eferente. Por quê? Porque a sensação chegou ao meu sistema nervoso central e o meu sistema nervoso central determina então que eu contraia a musculatura do braço para poder afastar o dedo dessa agulha que me espetou. Mas ainda nós temos os nervos mistos, que a gente também pode chamar de associativos. Eles são formados por axônios de neurônios sensoriais e motores. Eles são uma via de mão dupla. Ele vai e volta. Isso é, ele é sensitivo e ele é motor. Lembrem que nos vestibulares e no Enem, eles podem vir cobrando os termos aferentes e eferentes, ao invés de sensitivo e de motor. Então, uma dica que eu dou para ti nesse momento é o seguinte: pensa que em ordem alfabética, primeiro o A, depois o E. A de aferente, E de eferente. A de aferente primeiro, por quê? Primeiro tu sente, para depois responder. Então, primeiro o aferente, depois o eferente. Primeiro tu sente, depois tu movimenta. Certo? Vamos entender um pouquinho, então, só dar um fechamento aqui, entender um pouquinho melhor. Os nervos sensitivos dos órgãos, pode ser os dedos, o pé, tu pisou em algo pontiagudo, né?
esse estímulo passa por nervos do sistema periférico, nervos sensitivos do sistema periférico, e chega ao sistema nervoso central. Os nervos motores, o que vai acontecer? A informação chegou no teu sistema nervoso central, o nervo periférico motor, ele vai mandar para o órgão a resposta. Ele vai mandar o estímulo. Então, quando eu piso em algo pontiagudo, é o neurônio sensitivo que me informa que aquilo está me espetando. E aí, quando eu tiro o pé, são os nervos periféricos motores que estão fazendo a contração da musculatura da minha perna para que eu possa levantar o pé. Os nervos mistos ou associativos, eles vão fazer um caminho de mão dupla. Então, veja bem, a sensação chega num órgão e essa sensação, o estímulo através do sistema nervoso periférico chega ao sistema nervoso central e esse mesmo nervo misto, esse mesmo nervo de associação, ele entrega a resposta para o órgão e aí tu efetua o movimento. Lembrando que os nervos cranianos, aqueles que vão fazer a inervação da tua cabeça, são 12 pares que partem do encéfalo e eles podem ser dos 3 tipos. Então, eu tenho nervos mistos, eu tenho nervos sensitivos e eu tenho nervos motores. Agora, os raquidianos, que são os que partem da nossa medula espinal, são todos mistos. Eles vão fazer o caminho de ida e volta. E isso a gente vai ver, esse caminho de ida e volta, a gente vê em arco reflexo. Pessoal, então essa foi nossa aula sobre sistema nervoso periférico. Se gostaram, deem um like, curtam o nosso canal e eu encontro vocês numa próxima aula para conversar um pouquinho sobre o arco reflexo. Obrigada!